Yahvé Demiurgo, um criador ignorante e falho, nascido da trágica queda de Sofia. Maria Madalena foi a verdadeira herdeira espiritual de Jesus? Uma verdade tão profunda. Você sabia que as mulheres não eram apenas seguidoras? Elas eram líderes espirituais, profetisas e até mesmo receptoras diretas de revelações divinas. Por que os primeiros cristãos baniram os evangelhos gnósticos e seus ensinamentos? Apenas porque o gnosticismo ameaçava a própria fundação da autoridade da igreja, ou havia algo mais? Por séculos, a verdade do gnosticismo, um caminho sagrado para o conhecimento divino, foi deliberadamente suprimida. Seus ensinamentos banidos, seus textos destruídos. Por quê? E por que o Vaticano foi a extremos para garantir que você nunca aprendesse essas verdades? Descobriremos em um minuto. O gnosticismo não é uma religião, é uma revelação. É o entendimento de que dentro de cada alma reside uma centelha do divino. No cerne do gnosticismo reside uma ideia antiga e poderosa, que o mundo que vemos não é toda a verdade. Os gnósticos acreditavam que havia um mundo oculto além do material, um reino espiritual onde o verdadeiro conhecimento, ou gnose, residia. Esse conhecimento não era ordinário, mas um entendimento esotérico mais profundo da realidade, que transcendia o físico e conectava a alma diretamente ao divino. A palavra gnose vem da palavra grega para conhecimento, mas se refere a algo muito mais profundo do que o entendimento intelectual. Gnose era um conhecimento experiencial direto do divino, uma espécie de iluminação espiritual que transcendia a mera crença ou fé. Os gnósticos acreditavam que através dessa experiência direta, os indivíduos poderiam se libertar das restrições do mundo material e retornar às suas origens divinas. No pensamento gnóstico, o mundo material era frequentemente visto como uma prisão ou um véu que ocultava a verdade. O mundo que vivenciamos através dos nossos sentidos, cheio de sofrimento e impermanência, não foi criado pelo Ser Divino Supremo, mas por um Deus inferior e ignorante, o Demiurgo. O Demiurgo era o arquiteto do mundo físico, frequentemente retratado como uma força cega e malevolente. Segundo os gnósticos, a jornada da alma era despertar para sua verdadeira natureza, transcender o reino material e reunir-se com a verdadeira fonte divina de toda a existência. Essa visão de mundo era radicalmente diferente daquela da emergente igreja cristã ortodoxa. Os primeiros cristãos acreditavam que Deus criou o mundo e o declarou bom. Eles também sustentavam que a salvação vinha através da fé em Jesus Cristo e da promessa de vida eterna. O caminho gnóstico, no entanto, era mais individualista e focado interiormente. Não se tratava de seguir os rituais religiosos externos prescritos pela igreja, mas de descobrir uma verdade oculta dentro de si mesmo, algo que, segundo os textos gnósticos, estava oculto até mesmo nos ensinamentos do próprio Jesus Cristo. O gnosticismo não surgiu no vácuo. Foi profundamente influenciado por várias tradições filosóficas e religiosas, criando uma rica tapeçaria de ideias extraídas da filosofia grega, do misticismo judaico e das religiões orientais. Uma das principais influências no pensamento gnóstico foi o platonismo. O filósofo Platão falou de uma realidade superior além do mundo físico, o que ele chamou de mundo das formas ou ideias. Nesse reino de perfeição, a alma poderia acessar o verdadeiro conhecimento. Os gnósticos adaptaram essa ideia, criando uma visão de mundo dualista que dividia o mundo físico de uma realidade espiritual superior. Para os gnósticos, este mundo superior era o verdadeiro reino do conhecimento divino, enquanto o mundo físico era uma mera sombra ou reflexo dele. O misticismo judaico também desempenhou um papel crucial na formação das ideias gnósticas. A tradição cabalística, que emergiu no misticismo judaico, enfatizava a natureza oculta do conhecimento divino. Os gnósticos tomaram emprestada essa ideia,
criando sua própria cosmologia complexa, na qual múltiplos seres divinos e arcanjos operavam entre a alma humana e o Deus Supremo. Eles acreditavam que a salvação era alcançada não pela adesão a leis externas, mas pelo acesso direto a esse conhecimento divino oculto. As religiões orientais, particularmente o zoroastrismo e o hinduísmo, também contribuíram para a visão de mundo gnóstica. O dualismo do zoroastrismo entre as forças da luz e das trevas ressoou com os pensadores gnósticos, que frequentemente retratavam o mundo material como o domínio das trevas em oposição à luz do conhecimento espiritual. Similarmente, as tradições orientais que falavam em transcender o mundo material em busca da libertação espiritual ecoavam o desejo gnóstico de retornar a um estado de unidade com o divino. Os ensinamentos do gnosticismo foram preservados em vários textos que ofereciam uma visão radicalmente diferente da espiritualidade e dos ensinamentos de Jesus. Entre os mais significativos estão o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria e a Biblioteca de Nag Hammadi, uma coleção de textos descoberta em 1945 no Egito, que continha muitos escritos gnósticos anteriormente perdidos. O Evangelho de Tomé é um dos textos gnósticos mais famosos. Ao contrário dos evangelhos canônicos, que fornecem uma narrativa da vida e morte de Jesus, o Evangelho de Tomé consiste em 114 ditos atribuídos a Jesus. Muitos desses ditos são altamente místicos, enfatizando a ideia de que o reino de Deus é encontrado interiormente. Um dos ditos mais famosos do Evangelho de Tomé afirma: "O reino de Deus está dentro de vós e ao vosso redor, não em edifícios de madeira e pedra." Este ensinamento alinha-se estreitamente com a crença gnóstica de que o divino não é uma força externa, mas algo que reside dentro de cada indivíduo. O Evangelho de Maria, atribuído a Maria Madalena, apresenta uma visão diferente do papel das mulheres no cristianismo primitivo. Neste evangelho, Maria é retratada como uma líder espiritual e uma professora que possui um entendimento mais profundo dos ensinamentos de Jesus. Este evangelho é significativo não apenas por seu conteúdo gnóstico, mas também por seu desafio às estruturas patriarcais que dominaram a igreja primitiva. A Biblioteca de Nag Hammadi contém um verdadeiro tesouro de escritos gnósticos, incluindo o Apócrifo de João, que fornece um detalhado mito gnóstico da criação. Este texto conta a história de como o Demiurgo, um falso deus, criou o mundo físico e aprisionou as almas humanas nele. Segundo o Apócrifo, Jesus vem revelar a verdade à humanidade, oferecendo conhecimento que libertará a alma da escravidão do mundo material. A relação entre o gnosticismo e o Antigo Testamento ou Bíblia hebraica é de tensão e contraste. No pensamento gnóstico, o Antigo Testamento é frequentemente visto sob uma luz muito diferente em comparação com o judaísmo e o cristianismo tradicionais. Uma das características mais proeminentes do gnosticismo é sua crença no Demiurgo, um ser divino inferior ou Deus criador responsável pela criação do mundo material. O Demiurgo é frequentemente retratado como ignorante, falho e malevolente, com uma visão distorcida do reino divino. O Demiurgo aprisiona a centelha divina, ou alma dos humanos no mundo físico, impedindo-os de alcançar o verdadeiro conhecimento, gnose, e retornar aos reinos espirituais do verdadeiro Deus incognoscível. Na cosmologia gnóstica, o Deus do Antigo Testamento, frequentemente identificado como Yahweh, é tipicamente equiparado ao Demiurgo, o Deus criador do mundo material, que é visto como um tirano ou um falso Deus. Essa crença está enraizada na ideia de que Yahweh é retratado no Antigo Testamento como um Deus preocupado com leis, punições e dominação, em vez de iluminação espiritual e libertação. Por exemplo, no texto gnóstico sobre a origem do mundo, parte da Biblioteca de Nag Hammadi, Yahweh é retratado como o Deus cego e ignorante que cria o mundo, mas desconhece o reino divino superior.
Ele cria o mundo material na tentativa de manter a alma aprisionada nele, impedindo a humanidade de alcançar a gnose ou o despertar espiritual. Essa interpretação gnóstica contrasta fortemente com a visão judaica tradicional de Yahvé como o Criador onipotente e benevolente do universo. Os gnósticos rejeitam a narrativa do Antigo Testamento, na qual Deus cria o mundo e afirma domínio sobre ele. Em vez disso, eles veem o mundo material como inerentemente falho e corrupto, uma criação do demiurgo que aprisiona a centelha divina dentro dos seres humanos. Para os gnósticos, o mundo material não é um lugar de harmonia e bondade divinas, mas uma prisão que impede a alma de ascender aos reinos superiores. No pensamento gnóstico, Yahvé é frequentemente retratado como um governante tirânico que busca manter o controle sobre a humanidade através da imposição de leis e mandamentos estritos. As leis do Antigo Testamento, que exigem adesão a rituais, sacrifícios e códigos morais, são vistas pelos gnósticos como ferramentas do demiurgo para manter as pessoas na ignorância e na escravidão ao mundo material. Essa interpretação de Yahvé como uma divindade controladora é refletida em textos como o Evangelho de Judas, onde o escritor gnóstico retrata Yahvé como um falso Deus que tenta manter a centelha divina aprisionada no mundo físico. O caminho gnóstico, por outro lado, clama pela libertação da alma da influência dessa divindade e do reino material. A narrativa da criação no Antigo Testamento, encontrada no livro de Gênesis, é central para a teologia judaico-cristã. Nesta história, Deus, Yahvé, cria o mundo em 6 dias, culminando na criação de Adão e Eva, os primeiros humanos. A história é frequentemente entendida como um ato divino de criação, onde Deus molda o universo de maneira ordenada e proposital, com os humanos sendo o ápice da criação. No entanto, para os gnósticos, a história da criação do Gênesis não é de ordem divina, mas um conto de criação imperfeita por uma divindade inferior e falha, o demiurgo. Em vez de ver a criação como um ato de bondade e beleza divinas, os gnósticos a veem como um ato de aprisionamento da centelha divina dentro do mundo material. A interpretação gnóstica frequentemente vê Adão e Eva como símbolos da alma humana sendo aprisionada no corpo e no mundo físico. Em textos gnósticos, frequentemente existem histórias alternativas da criação que divergem da narrativa do Gênesis. Por exemplo, no Apócrifo de João, outro texto gnóstico, a criação do mundo é apresentada como um ato imperfeito e acidental do demiurgo, que cria o mundo na ignorância dos reinos divinos superiores. Neste texto, Sofia, a personificação da sabedoria divina, é retratada tentando criar um ser perfeito, mas suas ações levam à criação do mundo falho sob o controle do demiurgo. Em alguns escritos gnósticos, a queda da humanidade, a história da desobediência de Adão e Eva no Jardim do Éden, é interpretada de forma diferente. Em vez de ser um ato pecaminoso que leva à queda da humanidade, os gnósticos veem isso como o despertar da alma humana. Quando Adão e Eva comem da árvore do conhecimento, eles são vistos como despertando para a sabedoria espiritual, desafiando a autoridade do demiurgo e abrindo a possibilidade da gnose, conhecimento interior. Essa reinterpretação se alinha com os ideais gnósticos de que o mundo material é uma prisão para a alma, e a queda é, na verdade, um momento de despertar espiritual, um convite para transcender os confins do reino material e recuperar a conexão com o mundo divino superior. Se isso ressoa com você, inscreva-se em nosso canal e junte-se a uma crescente comunidade de buscadores. No cristianismo convencional, o nascimento virginal de Jesus é frequentemente entendido como um evento milagroso, através do qual Jesus, o Filho de Deus, foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Essa doutrina enfatiza que o nascimento de Jesus não foi de concepção humana comum, mas uma intervenção divina,
garantindo sua pureza e ausência de pecado. No entanto, no gnosticismo, o conceito do nascimento de Jesus de uma virgem é frequentemente interpretado de maneira muito diferente. Para muitas seitas gnósticas, o nascimento virginal não se referia primariamente à pureza física, mas simbolizava o nascimento espiritual do divino no mundo material. Em textos gnósticos, o nascimento virginal pode representar a entrada da sabedoria divina, Sofia, no mundo material, ou o nascimento de uma consciência espiritual superior que transcende o material e o mundano. Em certas tradições gnósticas, Jesus não é visto como um ser humano típico, nascido da maneira que os outros são. Em vez disso, ele é considerado uma manifestação do Logos divino, a palavra, ou um emissário divino enviado para trazer iluminação espiritual. Seu nascimento de uma virgem simboliza uma ruptura com o ciclo normal da criação material, a chegada de um ser divino que não está totalmente limitado pelas restrições do mundo material. Em alguns textos gnósticos, como o Evangelho de Tomé, Jesus é apresentado como uma figura que transcende a condição humana normal, com sua essência sendo divina desde o início. O nascimento virginal pode ser visto como uma metáfora para essa encarnação divina, em vez de um milagre biológico literal. A encarnação de Jesus no cristianismo gnóstico é frequentemente vista através de uma lente mais mística e metafísica, enquanto o cristianismo tradicional enfatiza que Jesus era plenamente Deus e plenamente homem. Os gnósticos geralmente têm uma compreensão diferente de sua presença física na Terra. Muitos textos gnósticos ensinam que Jesus não nasceu no sentido tradicional, mas sim veio ao mundo físico de uma maneira que transcendia as limitações materiais. Os gnósticos acreditam que o reino divino é um reino de luz, espírito e pureza, enquanto o mundo material é visto como imperfeito, escuro e frequentemente corrompido, às vezes até mesmo resultado das ações de um ser divino inferior, como o demiurgo, o Deus criador da cosmologia gnóstica. Para os gnósticos, a encarnação de Jesus é vista como uma intervenção divina, onde uma realidade espiritual superior, a centelha divina ou essência de Deus, se manifesta em forma humana. Sua presença terrena não é vista como o corpo literal de carne e osso de um homem, mas sim como uma manifestação divina de sabedoria e verdade. A ideia é que a verdadeira natureza de Jesus é espiritual. Ele é um professor do conhecimento oculto que transcende o físico e dá acesso à sabedoria divina. No Evangelho de Tomé, por exemplo, o foco não está no nascimento de Jesus, mas sim em seus ensinamentos sobre como o reino dos céus reside dentro de cada indivíduo. Os gnósticos acreditavam que Jesus veio despertar esse conhecimento oculto nos humanos, mostrando-lhes que poderiam se conectar com o divino e alcançar a salvação através da iluminação interior. Na crença cristã tradicional, a crucificação de Jesus é central para o conceito de expiação. Seu sofrimento e morte na cruz são vistos como o sacrifício que purifica a humanidade do pecado, oferecendo salvação a todos os que creem. Esse entendimento sustenta que a morte de Jesus é um evento necessário que reconcilia os seres humanos com Deus. Em contraste, o cristianismo gnóstico tende a ver a crucificação como um ato simbólico, em vez de um sacrifício literal pelo pecado. Para os gnósticos, a morte de Jesus não é o meio de expiação pelos pecados da humanidade, mas sim uma transcendência do mundo material e uma demonstração de iluminação espiritual. Nesta visão, a crucificação de Jesus simboliza a libertação da centelha divina dos confins do corpo físico, que é visto como inerentemente corrupto ou imperfeito. Em alguns escritos gnósticos, a crucificação é entendida como o corpo de Jesus sendo crucificado, mas o próprio Jesus é visto como não sofrendo verdadeiramente porque ele é divino e espiritualmente acima do reino físico.
No Evangelho de Judas, por exemplo, sugere-se que Jesus sabia que sua morte era uma fase temporária, e sua crucificação fazia parte de seu plano maior para demonstrar que o mundo material não era seu verdadeiro lar. A essência divina transcendia a morte. Algumas tradições gnósticas até minimizam completamente a crucificação, enfatizando que a missão de Jesus era sobre o despertar interior do conhecimento espiritual e não sobre o sofrimento físico. Eles viam a morte de Jesus como uma rejeição do mundo material, em vez de um ato redentor que poderia ser universalmente aplicado para o perdão dos pecados. Sob esta luz, a crucificação é vista menos como um ato sacrificial de salvação, e mais como um ato simbólico de libertação, onde o corpo físico de Jesus é submetido aos caprichos do mundo material, mas a essência divina dentro dele permanece intocada e eterna. Sua morte física se torna uma representação da libertação espiritual, em vez de uma morte literal pelos pecados humanos. A ressurreição de Jesus no cristianismo convencional é frequentemente vista como uma poderosa afirmação de sua divindade e uma vitória sobre a própria morte. Na ortodoxia cristã, a ressurreição significa que Jesus conquistou a morte e promete vida eterna àqueles que creem nele. No entanto, no gnosticismo, a ressurreição é interpretada de maneira muito diferente. Os gnósticos não negam necessariamente a ressurreição de Jesus, mas tendem a enfatizar que a ressurreição é simbólica de um despertar espiritual, em vez de um retorno físico à vida. Em muitos textos gnósticos, a ressurreição de Jesus não é sobre a ressurreição corporal, mas sobre a ressurreição da alma, o despertar do conhecimento divino, gnose, dentro do indivíduo. No Evangelho de Tomé, por exemplo, não há menção a uma ressurreição literal no sentido tradicional. Em vez disso, o texto foca na ideia de que aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus experimentarão uma ressurreição espiritual, um renascimento para um estado superior de consciência. A ressurreição é sobre alcançar a gnose, o entendimento último da própria natureza divina e conexão com o cosmos. Em outros textos gnósticos, como o Evangelho de Filipe, a ressurreição é retratada como um evento místico que ocorre quando se atinge a iluminação e se torna livre do ciclo da morte física. Esse entendimento está ligado à crença de que a verdadeira natureza de Jesus nunca esteve sujeita à morte, e sua ressurreição é meramente um símbolo da transcendência divina sobre as limitações do mundo material. Para os gnósticos, a ressurreição é menos sobre Jesus fisicamente voltando à vida e mais sobre a ressurreição espiritual da alma do indivíduo. Na visão deles, os humanos não precisam de um Salvador que morra por eles, mas sim de um professor espiritual que os desperte para a verdade de seu próprio potencial divino. No cerne da crença gnóstica está a noção de que a salvação é alcançada através da aquisição de conhecimento secreto, gnose. Esse conhecimento não é intelectual ou conceitual, mas um entendimento intuitivo, direto e experiencial do divino. Um tipo de sabedoria que permite a um indivíduo transcender o mundo material e reconhecer sua verdadeira natureza como um ser divino. Em muitos textos gnósticos, acredita-se que a centelha divina ou luz interior existe dentro de cada ser humano. Mas essa centelha é frequentemente obscurecida ou aprisionada pelo mundo material e pelo corpo físico. Através da gnose, os indivíduos podem despertar para a realidade de que são parte de um cosmos divino maior, além das limitações físicas do espaço, tempo e do mundo material. Esse conhecimento interior lhes fornece as ferramentas para se libertarem do ciclo de sofrimento e renascimento, alcançando a libertação espiritual e a reunião com a fonte divina. A gnose, neste contexto, é profundamente pessoal e transformadora, pois transcende os rituais externos da religião. O caminho gnóstico para a salvação envolve o despertar do conhecimento interior, que leva à iluminação e a uma conexão mais profunda com o divino.
Textos gnósticos frequentemente enfatizam que a gnose é secreta e oculta da população em geral. É acessível apenas àqueles que estão preparados, àqueles que possuem a capacidade espiritual para entender essas verdades ocultas mais profundas. Esse conhecimento secreto é frequentemente transmitido por figuras divinas, como Jesus, na forma de ensinamentos esotéricos que não são destinados aos não iniciados. A visão de mundo gnóstica vê o mundo material como uma espécie de ilusão ou prisão, criada por um deus inferior ou demiurgo, que é o falso criador responsável por manter a humanidade ignorante de sua natureza divina. Somente acessando a gnose pode-se transcender a influência do demiurgo e alcançar os reinos espirituais superiores do verdadeiro Deus. Esse entendimento esotérico é o motivo pelo qual muitos textos gnósticos foram inicialmente transmitidos em segredo e compartilhados apenas entre os espiritualmente iluminados ou iniciados. No gnosticismo, Jesus não é apenas a figura que morre pelos pecados da humanidade, como no cristianismo ortodoxo, mas sim o professor divino que vem revelar as verdades ocultas sobre a natureza da realidade, do divino e da alma humana. Os gnósticos acreditam que Jesus é um ser divino que desce ao mundo material para trazer o conhecimento perdido do reino divino à humanidade. Ele serve como um guia, ajudando o iniciado a entender sua divindade interior e, finalmente, despertar sua consciência espiritual. Uma das características mais marcantes do gnosticismo é sua visão nuançada e, por vezes, progressista da feminilidade, das mulheres e do feminino divino, enquanto os ensinamentos religiosos tradicionais, particularmente dentro do judaísmo e do cristianismo primitivo, frequentemente colocavam as mulheres em papéis subordinados. O gnosticismo apresentava uma perspectiva mais igualitária e empoderadora sobre o feminino, tanto em termos do papel das mulheres, quanto da representação de figuras divinas femininas. Em muitos sistemas gnósticos, o conceito do feminino divino desempenha um papel central e poderoso na estrutura cosmológica. Textos gnósticos frequentemente retratam uma cosmologia dualista, onde a fonte divina, ou pleroma, a plenitude do reino divino, é composta por várias emanações, algumas das quais são femininas. O nível mais alto dessas emanações é frequentemente associado à Sofia, a personificação da sabedoria divina, que desempenha um papel fundamental na criação, na queda e no potencial de salvação. Sofia, da palavra grega para sabedoria, é uma das figuras mais importantes e reverenciadas na cosmologia gnóstica. Ela é frequentemente retratada como uma figura feminina central dentro do reino divino. Em muitas tradições gnósticas, Sofia é descrita como a emanação mais alta e exaltada do Deus uno e verdadeiro, mas ela também representa uma queda trágica que resulta na criação do mundo material e no aprisionamento das almas em corpos físicos. O mito da queda de Sofia é crucial para o pensamento gnóstico. Em algumas cosmologias gnósticas, Sofia deseja criar algo por conta própria, sem o envolvimento de sua contraparte divina, resultando na criação de um ser imperfeito ou o demiurgo. Esse ser, o demiurgo, é frequentemente identificado com o Deus do Antigo Testamento, Yahvé, uma figura que, ao contrário de Sofia, é ignorante dos reinos espirituais superiores e aprisiona as almas humanas no mundo material. A queda de Sofia não é vista negativamente no pensamento gnóstico, mas como uma parte essencial do drama cósmico que eventualmente leva ao potencial de redenção espiritual. Através de sua queda, Sofia se torna um símbolo da jornada da sabedoria, ilustrando o movimento da pureza e perfeição divina para a imperfeição, e finalmente um caminho para a salvação através da gnose. Sua jornada e eventual redenção são metáforas para a jornada da alma humana, da ignorância à iluminação. Em textos como o Apócrifo de João, a narrativa de Sofia é de transgressão, arrependimento e redenção, e seu papel como figura divina
é essencial para entender a visão gnóstica da salvação humana. Ela é frequentemente vista como uma mediadora que ajuda os seres humanos a se reconectarem com os reinos espirituais superiores e obterem acesso à sabedoria oculta que leva à gnose. Em muitas seitas e comunidades gnósticas, as mulheres não eram relegadas aos papéis subordinados que frequentemente ocupavam em outros contextos religiosos ou sociais da época. O gnosticismo, particularmente em suas formas iniciais, reconhecia as mulheres como iguais espirituais aos homens e, em alguns casos, até elevava as mulheres a posições de proeminência e liderança. Isso é drasticamente diferente de muitas outras tradições religiosas da época, onde as mulheres geralmente não recebiam tal autoridade. O cristianismo gnóstico, por exemplo, frequentemente retratava mulheres como discípulas, profetisas e até mesmo como receptoras de revelações especiais de figuras divinas. Em vários textos gnósticos, as mulheres desempenham papéis críticos na disseminação da sabedoria espiritual e são mostradas como líderes espirituais, chave por direito próprio. Essas mulheres não eram vistas como secundárias ou subordinadas, mas eram reverenciadas por sua capacidade de receber e transmitir sabedoria divina. Uma das figuras femininas mais significativas no gnosticismo é Maria Madalena, que ocupa um lugar de grande reverência em muitos textos gnósticos. Nos evangelhos cristãos canônicos, Maria Madalena é apresentada como uma seguidora de Jesus, mas em textos gnósticos, seu papel é elevado muito além do de uma mera discípula. Em textos como o Evangelho de Maria, ela é retratada como a mais iluminada e espiritualmente avançada dos seguidores de Jesus. Maria é mostrada recebendo ensinamentos secretos diretamente de Jesus e, em algumas tradições, ela é quem compreende plenamente os significados mais profundos de suas mensagens. No Evangelho de Maria, Maria Madalena fala com autoridade e sabedoria, explicando conceitos espirituais complexos aos discípulos homens, que são retratados como incapazes de compreender suas percepções. Isso a posiciona como uma líder espiritual, aquela que detém a chave para entender a sabedoria esotérica oculta do Cristo gnóstico. O Evangelho de Maria também destaca seu papel como consoladora e guia para os outros discípulos, o que contrasta fortemente com o papel das mulheres no cristianismo ortodoxo. Em vez de ser vista como uma pecadora caída ou uma personagem secundária, Maria Madalena no cristianismo gnóstico é frequentemente retratada como uma professora-chave e uma testemunha da ressurreição de Cristo, demonstrando sua importância dentro da comunidade espiritual. Além de Maria Madalena, vários outros textos gnósticos apresentam figuras femininas em papéis de liderança. No Evangelho de Filipe, por exemplo, há ensinamentos que enfatizam a igualdade espiritual entre homens e mulheres. O texto discute o conceito da união sagrada, frequentemente interpretada como a unidade dos princípios masculino e feminino, sugerindo que a libertação espiritual envolve a reconciliação de ambos os aspectos do divino, tanto masculino quanto feminino. Além disso, o Pistis Sofia é outro importante texto gnóstico que se concentra na jornada de Sofia e sua redenção final. Neste texto, Sofia, como a personificação da sabedoria divina, é apresentada como uma figura de liderança que oferece iluminação àqueles que a buscam. Sua presença nesses textos reforça a ideia de que o feminino não é apenas parte da cosmologia divina, mas também um elemento essencial da verdade e salvação espirituais. No pensamento gnóstico, há uma ênfase significativa no equilíbrio entre as energias masculina e feminina, sendo o feminino visto como uma fonte-chave de sabedoria, entendimento e percepção espiritual. Isso contrasta com as estruturas patriarcais das religiões tradicionais que frequentemente marginalizam o feminino. A relação entre o masculino e o feminino no gnosticismo não é hierárquica, mas simbiótica. O feminino divino, representado por figuras como Sofia, Maria Madalena e outras mulheres espirituais, é visto como essencial para alcançar a gnose.
O feminino representa a sabedoria, a intuição e a percepção emocional que complementam as qualidades masculinas de lógica, razão e ação. O equilíbrio entre essas energias é necessário para a totalidade do indivíduo e da comunidade espiritual. Um sistema interdependente de forças, onde os aspectos feminino e masculino trabalham juntos para criar uma experiência espiritual completa. Essa visão enfatiza a não-dualidade da existência, onde opostos como luz e escuridão, masculino e feminino, e espírito e matéria são integrados e unificados. Mas nem todos estavam prontos para esse conhecimento revolucionário. À medida que o cristianismo ganhava proeminência no Império Romano, a Igreja enfrentou uma escolha: abraçar o empoderamento pessoal do gnosticismo ou estabelecer uma doutrina que pudesse unificar e controlar as massas. No ano de 325 d.C., no Concílio de Nicéia, o gnosticismo foi oficialmente declarado heresia. Seus textos, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria e o Evangelho de Judas, foram rotulados como perigosos e removidos da Bíblia. Por quê? Porque esses textos revelavam que a salvação não vem da Igreja, mas de dentro de você. O crescente poder da Igreja dependia de ser o único mediador entre a humanidade e o divino. O gnosticismo, oferecendo acesso direto a Deus, era uma ameaça que eles não podiam permitir. Por séculos, o Vaticano esteve no centro dessa supressão. Seus vastos arquivos guardam segredos incontáveis, textos, artefatos e conhecimentos que o mundo nunca deveria ver. Por que esses textos foram escondidos? Porque ensinavam que a Igreja não era necessária para a salvação, que o divino podia ser acessado diretamente. Isso ameaçava o poder da Igreja sobre os fiéis e sua capacidade de definir a narrativa espiritual de milhões. A supressão da sabedoria gnóstica não era sobre proteger a fé, era sobre proteger o controle. Mas agora, as rachaduras neste segredo tão bem guardado estão começando a aparecer.